A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu vou estar trazendo 5 dicas de ouro para você examinar a Bíblia, certo? Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus nos orienta a examinar a Bíblia, conhecer da vida eterna. Então, eu separei aqui um texto para a gente examinar a Bíblia nesse texto com essas 5 dicas maravilhosas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Nós iremos aplicar essas 5 dicas nesse texto, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse texto, nós podemos iniciar a primeira dica, que é: quem escreveu esse texto? Quem escreveu essa carta? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe que João estava na ilha de Pátimo, certo? João estava exilado na ilha de Pátimo. E chegando lá, ele teve uma visão. Esse João é o discípulo. E ele teve uma visão, uma revelação do alto, de um Deus que é todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos e que vê todas as coisas. E estava revelando o que estava acontecendo naquela igreja em Laodiceia. Então, quem escreveu? João, através de uma revelação de Deus. A segunda dica é: para quem escreveu? Vamos ver? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor, é um apóstolo, é um sacerdote, é um bispo, é aquele representante daquela igreja. Então, aquela carta estava sendo direcionada ao pastor daquela igreja em Laodiceia, certo? Laodiceia significa povo que julga, povo justo. Amém? E agora a terceira dica está dizendo: por que escreveu? Por que escreveu? João escreveu porque no versículo 20 de Apocalipse, capítulo 3, está dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja,
o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, não estava mais ouvindo a voz de Jesus. Não estava deixando Jesus mais dentro da igreja. E Jesus queria estar em comunhão, ceando com ele. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Mas, infelizmente, Jesus estava fora daquela igreja. E qual é o contexto da época? Qual é o contexto? O contexto está no versículo 17 de Apocalipse, capítulo 3, que diz assim: como dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. O líder espiritual daquela igreja, o anjo daquela igreja, estava vaidoso, arrogante, prepotente, era rico, não faltava nada, ou seja, era rico materialmente, mas pobre espiritualmente. E Jesus está dizendo assim, olha o que Jesus está dizendo: e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Jesus estava fora daquela igreja e aquele líder religioso estava realmente soberbo, estava vaidoso e não estava mais dando crédito àquele que é o dono da igreja, não tinha mais intimidade com Jesus. E vamos para a quinta dica, que é: quais lições eu posso extrair desse texto? Quais lições? Eu separei aqui 3 lições. A primeira lição é que Jesus, todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos e que vê todas as coisas. A segunda lição é que a igreja, o líder religioso, ele precisa estar rico espiritualmente, em primeiro lugar, certo? E a terceira lição é que Jesus quer estar dentro da casa. Jesus não quer estar fora da igreja. Jesus quer estar dentro da casa. Que Deus abençoe. Espero ter contribuído e utilize essas 5 dicas. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual é o contexto e quais lições eu posso extrair desse texto. Em qualquer parte da Bíblia você pode aplicar e exercitar essas 5 dicas. Ok? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço.